Outros irmãos dizem assim, eu gostaria de fazer a obra de Deus. Irmãos, tem muita coisa que a gente faz que nem é servir a Deus e nem é a obra de Deus. E cada uma dessas coisas é diferente uma da outra, sabia? O que é fazer a obra de Deus? O que Jesus disse a respeito disso? Jesus disse, olha, a obra de Deus é que todos te conheçam a ti como Deus Todo-Poderoso e a mim como enviado do Senhor. O que significa isso? Você quer fazer a obra de Deus? Faça Deus conhecido. Pregue a palavra, evangelize, ganhe as pessoas para Jesus. Isso é obra de Deus. Porque tem muita gente que acha que está tocando, está fazendo obra de Deus. Você não está fazendo obra de Deus. A obra de Deus é você ganhar almas. É você fazer Deus conhecido. O Deus que você ama, o Deus que te salvou, o Deus que você serve. E a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Isso é palavra de Jesus. O que é servir a Deus? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 100. Eu vou te explicar o que é servir a Deus. Salmo 100. Salmo capítulo 100. Quem achou, diga glória a Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Tem uma outra tradução, eu quero frisar aqui, a parte A do versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Repita comigo. Servi ao Senhor com alegria. Aleluia. Irmãos, nós estamos chegando no final do ano. Fizemos tantas coisas. Realizamos tantas coisas. Não é verdade? Estamos no finalzinho do ano. Está sobrando quase nada. Não dá para fazer mais muita coisa, né? Falta a metade de um mês, uns 15 dias só, e acabou o ano, né? E o mais interessante é que nem sempre que fizemos alguma coisa, fizemos com perfeição. E nós sabemos que quando você faz algo, e que você fica pensando, podia ser melhor, ou eu podia ter dado mais de mim. Sabia que quando você começa a imaginar isso, isso te traz frustração? Apesar de ter feito, aí a pessoa ainda pensa, e o diabo por trás bochichando na orelha, né? Era melhor nem ter feito. E aí vem aquela frustração, aquele desânimo, né? Por quê? É porque nós sabemos que as pessoas, eles reparam, como dizia minha mãe, eles olham para nós e eles veem muito mais os nossos defeitos do que qualidades. Sim ou não? Geralmente eles reparam as nossas falhas. Olha aqui para mim, queridos. Muitas vezes as pessoas só olham para a nossa falha, eles não olham para a nossa dedicação. E sabe, amados, muitas vezes nós fazemos ou nós fizemos o melhor. A gente deu o melhor. Eu fiz aquilo que estava dentro da minha possibilidade.
porque conhecemos Colossenses 3:23. Deixa eu ver se você conhece. E tudo quanto, pois, fizerem, façam como que para o Senhor, e não para os homens. Quando queremos fazer a obra de Deus, ou quando queremos servir, que é diferente, na obra de Deus, nós temos que fazer, queridos, como se estivéssemos fazendo para Deus. Mas nós nos preocupamos muito se estamos fazendo para Deus e qual é a avaliação das pessoas. Querido, não se importe com isso. O importante é que você faça de todo o coração. É importante que você dê o melhor, mesmo que o seu melhor seja pouco, mesmo que alguém faça melhor, mas você dê o melhor. Essa era a sua motivação. Sabe por que nós temos que fazer isso? Paulo escrevendo para a igreja. É porque nós temos um compromisso com Deus. Quantos aqui tem uma aliança, um compromisso com Deus? Levanta sua mão e diga graças a Deus. Aleluia. Mas temos também, queridos, um compromisso com a família, com a sociedade. Não é verdade? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando estamos servindo a Deus, nós estamos dando o melhor. Deus está vendo tudo. Deus conhece o nosso coração. Sim ou não? Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intenção. Irmãos, Ele conhece a nossa motivação. Mas presta atenção numa coisa. Ele conhece também as nossas limitações. O único que fez tudo com perfeição chama-se Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele era o varão perfeito. Não tinha falha, não errava, não se enganava. Ele é o único. Nós somos extremamente limitados. O importante é que você faça de coração. Deus vê o nosso coração, intenção, motivação e limitação. Nunca se esqueça disso. Porque nós estamos chegando no final do ano e muitas vezes fizemos tanta coisa, mas chegamos no final do ano frustrado. Parece que não deu. Eu quero te dizer que Deus viu e conhece o seu coração. E quando você faz o melhor para Deus, pode ter certeza que Deus se alegra com você. Aqui no texto que lemos Salmo 100, versículo 2, a primeira parte diz: servi ao Senhor com alegria. Quem já entrou numa empresa, preste atenção. Quem já entrou numa empresa e tem o slogan da empresa: servir o cliente é a nossa maior alegria. Quem já viu isso? Eu já entrei em punhado de empresa, que eles colocam o slogan lá bem grande: servir o cliente é a nossa maior alegria. Todo mundo sabe que não é. Para o empresário, a maior alegria dele é ganhar dinheiro. Mas servir o cliente bem e com alegria faz parte do processo para que ele ganhe bem. Então, você entra ali e diz: poxa, essa empresa é boa mesmo, hein? Está disposta a servir os clientes. Ai, papai do céu. Na verdade, é apenas um meio para ganhar dinheiro. Irmãos, ter prazer em servir parece que é meio contraditório, não é? Vocês já notaram que todo mundo quer ser servido? O que Jesus disse? O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E Jesus esteve aqui o tempo todo servindo
à humanidade, a mim, a você, àqueles que estavam ao seu redor. Porque Jesus sabia, e Ele é Deus, era homem, mas é Deus. Ele sabia que quando servimos a Deus, o próprio Deus enche o nosso coração de alegria. Irmãos, você quer ver um crente alegre? É porque ele está servindo a Deus. E Deus está gerando alegria no seu coração. Pela oportunidade de servir a Deus. Isso gera satisfação. O próprio Espírito de Deus gera alegria e satisfação no nosso coração. A própria palavra de Deus diz: maior dom é dar, é servir do que receber ou ser servido. Eu, desde o início desse ministério, eu sempre escolhi ser um líder servo. Existe liderança de todo jeito, irmãos. Na empresa, na igreja, existem pastores. A minha escolha foi em servir. Porque é isso que gera alegria no meu coração. Se eu não estiver aqui e não servir para nada, acabou a minha alegria. Eu só estou alegre quando eu estou servindo a igreja. E como é que eu sirvo a igreja? Eu sirvo a igreja com as minhas orações. Eu sirvo a igreja cantando, tocando. Eu sirvo a igreja abraçando o irmão. Irmãos, o abraço é terapêutico, sabia disso? Eu sirvo a igreja, queridos, de várias maneiras. A obra de Deus é fazer Deus conhecido. Eu faço a obra de Deus. O meu alvo é fazer vocês conhecerem a Deus. Me disciplinando na oração para que vocês possam me seguir, assim como eu sigo a Jesus. Nos evangelhos você vai ver Jesus, principalmente no evangelho de Marcos, Jesus o tempo todo, ele dava uma fugidinha para orar. Mas ele era Deus, é o Filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. E nós precisamos orar. Se Jesus precisava orar, nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos orar 10 vezes mais do que Jesus orava. Porque ele era o varão perfeito e nós somos cheios de limitações, cheios de imperfeições, cheios de problemas físicos, mentais, emocionais. Então, queridos, nós precisamos aprender a servir a igreja, mas servir ao Senhor. Quando você está servindo a igreja, você está servindo a Deus. O que Jesus falou? Ele disse: olha, vocês precisam, quem fizer a alguém que está preso, ele falou: olha, eu estava preso e vocês não foram me visitar. Eu estava doente e vocês não foram me visitar. Então, quando você vai e ajuda alguém que está preso, não só preso em cadeia humana, presos em cadeias demoníacas, preso numa maldição familiar. Quando você vai e ora, intercede, jejua por aquela pessoa, quebra aquelas cadeias. Querido, você está fazendo isso para Deus. Isso é servir a Deus. Quando você está ganhando almas, muitas vezes nós estamos servindo a Deus, você vai, quebra as cadeias, visita alguém que está preso, a pessoa é liberta, você está servindo a Deus e fazendo também a obra de Deus, porque a gente tem que fazer isso, não é só para os irmãos da igreja, é para o descrente também, é para quem está no engano, no pecado. Porque a nossa tendência é fecharmos numa panelinha. Amar quem nos ama. Se importar com quem se importa contigo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo.
Eu me lembro quando eu comecei esse ministério, e eu abri uma congregação, a igreja abriu uma congregação, eu fui mandado para lá no Parque Anhanguera. E eu fazia evangelismo lá toda semana. E quem conhece aquela região ali, tem o Parque Anhanguera e tem a Vila Resende. A Vila Resende são os quarteirões que sobem, uma rua de lá, outra de cá, e sobe o quarteirão. De lá de baixo tem em cima, é Vila Resende, no meio do Parque Anhanguera. E entre o Jardim Planalto e o Parque Anhanguera. Vila Resende. Eu nunca esqueço disso. Chego lá num belo sábado para fazer evangelismo, uma pessoa me para, um japonês. Eu já fiz até assim, falei, vixe, sei lá, japonês, luta karatê, que eu lutava Kung Fu, Muay Thai. É ruim, hein? Ele, você que é o pastor Rosemir? Falei, sou. Pastor não, evangelista, estou aqui para ganhar almas. Eu quero te avisar que eu tenho várias famílias aqui na Vila Resende, lá no Parque Anhanguera, na Invasão, lá você pode evangelizar, ganhar pessoas. Aqui na Vila Resende eu já comecei um trabalho aqui, tem uns 5 anos, e eu tenho 3 famílias aqui que eu já ganhei para Jesus, então aqui você... Ué... Quen. Eu falei, irmão, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Jesus morreu, foi só pela Vila Resende ou foi pelo mundo todo? Mas é porque aqui eu já comecei. Falei, irmão, para, né? Eu não tinha intenção nenhuma de ir atrás de ovelha de ninguém, irmãos. O trem engraçado, né? E para glória de Deus, lá na Vila Resende eu ganhei várias famílias para Jesus. Porque eu ia de porta em porta. E várias delas, da Vila Resende, tinha pessoas oprimidas, presas em cadeias. A hora que você entrava no portão, falava, olha, eu estou aqui, eu quero orar por vocês, eu vim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui para orar e trazer uma palavra de bênção para a sua vida. A pessoa abria o portão, eu entrava. Então, irmãos, nós precisamos entender que fazer a obra de Deus e servir a Deus são 2 coisas tremendas. E muitas vezes estamos servindo, mas não estamos fazendo a obra de Deus. Não estamos ganhando ninguém para Jesus. Dá uma avaliada no seu ministério. Mas nós precisamos, o que o Salmo 100 diz que nós devemos fazer isso, servir ao Senhor com alegria. Presta atenção numa coisa. Antes do tabernáculo de Davi, o servir a Deus era uma obrigação dos levitas. Fazer o trabalho de Deus. As pessoas iam e os levitas tinham que matar o animal, eles tinham que sacrificar, eles tinham que colocar ali no altar, queimar, tirar as cinzas, pegar o redenho, como diz lá a Bíblia, as tripas e jogar num lugar separado. Os levitas chegavam no final do dia, queridos. Eles estavam todos borrifados de sangue, todo mal cheiroso, porque o sangue, imagina você, mata um animal, espirra sangue em você de manhã, lá pela hora do almoço, sabe o que está acontecendo? Mosca atrás de você, o mau cheiro, o sangue, no máximo 2 horas ele já está fedendo. E aqui diz, olha, nós devemos servir ao Senhor com alegria. Aí Davi estabeleceu o tabernáculo lá no templo, aí começou a colocar os músicos, mudou bastante o servir a Deus. Mas ele diz, olha, você tem que fazer isso com alegria. O grande problema, queridos, é que ninguém fabrica alegria. Não, a partir de hoje eu decidi que eu vou ser um cara alegre. Sorrir não quer dizer alegria, irmão. Você pode estar sorrindo com a boca e destruído por dentro. Sim ou não? Pode. Alegria, a verdadeira alegria emana de servir a Deus.
É o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o fruto do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é a alegria. Então, para servir a Deus com alegria, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Irmãos, servir a Deus era um ato do culto lá dos levitas. Eles tinham que ir lá, feliz da vida. Por que Davi fala isso, hein, irmãos? De onde vai vir esta alegria em servir? Não sei se você prestou atenção, eu li o Salmo 100 todinho. Ele diz, olha, servir ao Senhor, apresentai ao Senhor, deixa eu falar aqui de novo, deixa eu ver aqui. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, entrem por suas portas com ações de graça, seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Por que eu tenho que servir o Senhor com alegria? Porque Deus é bom. Se Ele não fosse um Deus bom, nós estávamos fritos, assados. O seu amor leal é eterno. Ele nos amou com amor eterno, diz a Bíblia. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Mesmo que eu seja infiel, diz a Bíblia, o Senhor continua fiel às suas alianças, fiel a nós. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, de onde é que vem esta alegria? O Salmo 100 está dizendo que esta alegria vem quando reconhecemos que o Senhor é Deus, que Ele é poderoso, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, é Ele que nos concede todos os nossos bens, tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que você ainda vai ter. Pode ter certeza de uma coisa, foi Deus que te deu. Foi Deus que te agraciou. Irmãos, se estamos vivos, respirando, por que eu tenho que me alegrar, servir a Deus com alegria? Porque se eu estou vivo hoje, queridos, foi Deus. Foi Deus. Várias situações que o diabo tentou me arrebentar, Deus me livrou. Deus me curou. Deus me sarou. Irmãos, se tinha uma coisa que eu odiava, a gente não pode odiar nada, né? Crente pode. Eu odiava aquelas duas hérnias, minha barriga desse tamanho. Falei, Senhor, o que o povo vai pensar? Esse pastor não jejua. Hérnia, irmão, você pode jejuar, pode fazer o que for, não adianta, vai só estufando, vai só crescendo. Pegou um peso a mais, fez uma coisinha que não pode. Eu falei, Senhor, olha para a minha situação. Dá uma olhada. O Senhor é o meu médico. Fazer uma cirurgia e ficar parado 60 dias, pode me levar. Lá no céu, eu sei que esse corpo vai ser glorificado, acabou a hérnia, acabou a barriga. Então, como o Senhor é meu médico, me cura. Se o Senhor quer que eu faça mais alguma coisa, porque a coisa vai pesando, irmão, não dá não. É fria. Então, irmãos, eu disse, Senhor, se o Senhor quer que eu faça a sua obra, se o Senhor quer que eu sirva ao Senhor com alegria, tira essa tristeza da minha barriga. E Deus me curou aqui no domingo de manhã, aleluia. Olha, irmãos, espia. Acabou o problema. Sabe, irmãos, por que é que nós devemos servir ao Senhor com alegria? Irmãos, eu tenho que me alegrar e muito. Eu estava com 93, estou com 78 agora. Olha o peso que foi embora. Muitas vezes tem o peso espiritual, tem o peso da barriga. O peso da barriga minha acabou. Sabe, queridos, por que eu sirvo ao Senhor com alegria? É pelo seu cuidado, pela sua fidelidade a nós. Não é porque eu ganho bem, não é porque eu tenho recompensa humana. Eu não estou preocupado com isso. Eu sirvo ao Senhor com alegria, sabe por quê, amados? Com prazer de servir.
é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, fui resgatado, tirado dali. Deus quebrou maldições familiares na minha vida. Eu me lembro de uma vez que um pastor pregando ali na igreja, quando era ali em cima, e Deus me trouxe uma revelação. Ele não usou o pastor, ele estava falando sobre maldição familiar. Quando Deus me mostrou uma maldição familiar que foi estabelecida através do meu pai. Alguém que rogou uma praga nele. Alguém que queria casar com ele e ele não deu moral, casou com minha mãe. A pessoa jogou uma praga nele. Nem comigo, nem com ninguém, você vai morrer na miséria. Ele casou pouco tempo depois, vendeu a fazenda, ficou sem nada. Por causa disso. E os filhos. Aí Deus falou, quebra essa maldição. Por que eu sirvo ao Senhor com alegria? É porque o Deus que nós servimos, querido, é extraordinário. É um Pai maravilhoso. Ele é fiel. Amém, queridos? Aleluia. Irmãos, a origem de todo serviço a Deus tem que ser com alegria. Quando servimos aos irmãos, estamos servindo a Deus. E isso tem que ser feito com alegria, não por obrigação. Você tem que ofertar ao Senhor com alegria. Senhor, essa oferta eu estou plantando, semeando no reino de Deus. Mas eu estou alegre porque o Senhor me deu. Eu estou ofertando R$10, mas é tudo que eu tenho. O Senhor conhece meu coração. Mas se eu tivesse 1 milhão, eu ofertava também. Deus sabe disso. E Ele conhece seu coração, a sua sinceridade. Então, a nossa alegria, a origem de tudo isso, queridos, é o serviço que Deus presta a nós primeiro. Primeiro, Deus nos serve. Depois, nos alegramos em servir a Deus. Ele nos dá a sua salvação. Ele nos dá a sua libertação. Ele nos dá o seu Espírito Santo, poderoso, maravilhoso. Um amigo fiel, um companheiro leal, você pode contar com Ele. Muitas vezes, queridos, estamos tristes de graça, à toa. Você pode falar isso para o Espírito Santo. Senhor, eu estou triste por isso, por isso, por isso. Desabafa com Ele, abre o coração. Sabe o que vai acontecer? Toda tristeza será tirada, todo desânimo será tirado. Pelo menos eu faço isso com Deus, irmãos. Senhor, eu estou desanimado por causa disso e disso. Enche o meu coração de ânimo, de alegria, de paz. Amém, queridos? Então, a origem da nossa alegria é porque Deus primeiro nos serve, e Ele faz isso com alegria. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus. Ele nos serviu, Ele nos libertou, Ele nos curou, nos tirou das trevas para a sua luz. Aleluia. Irmãos, a nossa verdadeira alegria vem de convivermos com Deus. À medida que você vai conhecendo a Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, isso gera a alegria de saber que Ele te ama, que apesar de toda a sua glória, Ele te ama, Ele se importa com você, Ele cuida de você, Ele abre portas, Ele cria portas, Ele abate os seus inimigos, Ele afugenta os nossos inimigos, diz a Bíblia. À medida que você vai convivendo com Deus, crescendo em intimidade com Deus, você vai se alegrando mais e mais e mais, aleluia. Oh, glória a Deus. Então vai aumentando, queridos, esta alegria à medida que você tem intimidade com Deus. E isso, amados, é gerado no nosso coração, mesmo fazendo coisas simples, as coisas mais corriqueiras. Eu sei quando a Dalva está nas últimas, cansaço,
fazer a mesma coisa todo dia. A rotina é a pior coisa que existe na nossa vida, sabia? A única rotina que vai sempre gerar alegria no seu coração chama-se oração. Isso aí você tem que ter disciplinado e tem que ser uma rotina. Leitura da palavra, oração, isso aí você não pode abrir mão todos os dias. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, eu vou lá lavar vasilha alegre, porque tem gente que vai, tem marido que vai, rosnando, bufando, igual o Zé Buscapé. Esses nabos, essas vasilhas sujas, é melhor nem ir. Então, queridos, servir é fonte de alegria. O resultado em servir a Deus é servir os irmãos, servir as pessoas. Os diáconos, diácono é servo, a palavra diácono significa servo. Quem está tocando aqui é um diácono, que às vezes a gente acha que é só quem está ali na portaria, né? Diácono é aquele que está servindo os irmãos. Você serve com oração, com a palavra, você serve com orações, intercessão, você serve através da música, cantando, tocando. Tudo isso é servir a Deus, mas você tem que fazer isso com alegria. Tem de ter prazer. Nós temos o grupo do Rio dos Bois. Tem um senhor lá, o Ivan, alegrinho. Ele limpa a piscina. Ele põe lá, já limpei, capinei aqui uma fazenda, cortei a grama e tal, e posta lá. Todo dia ele faz isso. Ele lava umas 10, 15 piscinas nas fazendas lá. Ele limpa. Aí uma irmã colocou lá assim embaixo. Ele pôs, uma pessoa do grupo. Ivan, quando a gente faz a coisa com alegria, tudo corre bem. Ele é alegrinho da vida, feliz só. Sabe por que ele é assim, irmãos? Porque ele serve a Deus. Hoje ele é um servo de Deus. Ele foi tirado das drogas. Tinha uma vida totalmente detonada, foi para uma casa de recuperação várias vezes, até que ele conseguiu ser liberto. Mudou para lá, casou. Ele estava mostrando, pastor, dá uma olhada aqui, como Deus me fez prosperar. 3 anos atrás eu não tinha nada, eu vim para cá, não tinha nada. Fui trabalhar numa fazenda, aprendi a limpar a piscina, porque o cara tinha piscina, me ensinou, e eu peguei esse monte de piscina, saí numa motinha rodando, falou, olha aqui. Ele está construindo a casa dele, ele disse, olha aqui, meu lote, lá numa rua de Gersinápolis, da metrópole. Ele falou, olha aqui, eu tenho esse lote aqui de 50 metros de fundo, esse outro aqui de lado, e são 70 metros, vai até lá. Eles vão abrir uma rua lá, os meus lotes vai ficar de uma rua a outra. Ele falou, olha, eu não tinha nada, era drogado, arrebentado, destruído. Hoje eu tenho Jesus, hoje eu faço as coisas com alegria. Todo mundo conhece ele por lá, irmãos. 3 anos. E realmente, eu conheço ele desde quando ele chegou lá. Ele trabalha na fazenda do Raposão lá. Tem uma coisa de moto aqui em Goiânia, o cara comprou lá. Ele cuida de lá da jardinagem e limpa as piscinas. Pensa na alegria do baixinho, nem tamanho de gente ele tem. Quando crescer então, misericórdia, é só alegria. Irmão, servir é fonte de alegria. Isso só pode resultar em prazer. Mas nós nos alegramos porque Deus primeiro nos serviu. Jesus disse, olha, o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Então, a obra de Deus é essa, que façam a Deus conhecido e a Jesus faça Jesus conhecido e a Deus que o enviou. Servir a Deus é quando servimos os irmãos com os nossos bens, com o nosso dinheiro, quando servimos a igreja com aquilo que Deus nos deu, com o nosso talento, com as nossas orações, com a nossa perseverança. Amém, queridos? Feche seus olhos, nós vamos orar. Para que Deus grave esta palavra no nosso coração. Para que você possa servir a Deus com alegria. A Bíblia diz que quando alguém se converte, quando alguém reconhece que é pecador e aceita Jesus no seu coração, há uma verdadeira festa, alegria no céu.
A palavra do Senhor diz que os anjos nos céus se alegram por estar na presença de Deus. Se você está triste com alguma coisa que você fez não deu certo, ou que você orou e ainda não aconteceu, não se esqueça, o ano ainda não acabou. Deus pode te surpreender. Quarta-feira nós temos campanha. Venha e peça a Deus para te guiar num projeto para 2025. Põe a sua mão direita na altura do seu coração. Eu quero te ajudar em oração.